Quarto 200, um quarto no Hotel Castelo em Bolonha. Um quarto onde a lenda Ayrton Senna ficava todos os anos durante o Grande Prêmio de San Marino. Situado não muito longe do circuito Imola, era comum que outros pilotos e membros da equipe se hospedassem neste hotel. O quarto durante o fim de semana de corrida era o hotel onde Ayrton ficaria hospedado desde seus tempos na McLaren. Mesmo que fosse uma tradição para Ayrton, o aconchegante e simplista Quarto 200 seria o último local de acomodação para ele antes que o inimaginável acontecesse. Durante o curso do fim de semana, que não foi apenas cheio de surpresas, mas de tragédia que mudaria para sempre o rumo da Fórmula 1 como a conhecíamos. Na manhã de 29 de abril de 1994, Ayrton Senna viajaria para o circuito de helicóptero, aproximadamente às 8h30, para se preparar para o treino e a qualificação. Para entender os problemas que Senna enfrentou durante a temporada de 1994, devemos olhar para o Williams FW16. O carro em questão tinha falhas, para dizer o mínimo. Era um carro no qual Ayrton não estava confiante, dizendo o seguinte durante os testes de pré-temporada no Estoril: "Tenho uma sensação muito negativa em relação a dirigir o carro e dirigi-lo no limite e assim por diante. Portanto, não fiz uma única corrida ou volta em que me senti confortável ou razoavelmente confiante. Estou desconfortável no carro, tudo parece errado. Mudamos os bancos e o volante, mas mesmo assim eu já estava pedindo mais espaço desde quando corremos em Estoril em setembro passado. Parece muito mais difícil. Parte disso se deve à falta de câmbio eletrônico. Além disso, o carro tem características próprias que ainda não estou totalmente confiante. Isso me deixa muito mais tenso e estressa." A temporada de 1994 teve o pior início de temporada de Senna depois de marcar 2 pole positions nas 2 primeiras corridas. Senna não conseguiu marcar pontos em ambas as corridas. Senna estava ansioso para alcançar o líder do campeonato, Michael Schumacher. Ayrton conseguiu estabelecer o tempo mais rápido durante a primeira sessão de qualificação, lutando contra as inconsistências e dificuldades do carro em um circuito rápido e desafiador como Imola. Cerca de 15 minutos depois da sessão, o primeiro dominó cairia. O brasileiro Rubem Barrichello, dirigindo para Jordan naquele momento, bateu em um meio-fio na curva da variante Bassa a cerca de 225 km/h, lançando-o contra uma barreira. Um impacto de 95 gramas deixou Barrichello inconsciente. A natureza violenta deste acidente fez com que as pessoas coçassem a cabeça sobre como Rubens conseguiu sobreviver a tal acidente: uma fuga com o nariz quebrado e um pulso torcido. Antes que Barrichello recuperasse a consciência, Senna permaneceu ao seu lado no centro médico até saber que Rubens estava bem e que ele havia sobrevivido. Nas palavras de Barrichello, o primeiro rosto que vi foi o do Ayrton. Ele tinha lágrimas nos olhos. Eu nunca tinha visto isso com o Ayrton antes. Senti como se meu acidente fosse como se um dos seus. Senna voltou para a sessão depois de sair do centro médico e terminou o dia 5 décimos mais rápido que Schumacher. O dia acabou, mas algo permaneceu com Senna. Quando Senna voltou para o Hotel Castelo, ele ligou para sua namorada Adriane, que estava pronta para encontrá-lo nos dias seguintes ao Grande Prêmio. Durante o telefonema, de acordo com Adriane, Ayrton começou a chorar ao falar sobre o acidente de Rubens no início daquele dia. Os eventos que ocorreram claramente afetaram muito Ayrton. Infelizmente, o que ainda estava por vir chocaria o mundo. Às 9h30 da manhã seguinte, Ayrton viajou de volta ao circuito, onde ele e seu companheiro de equipe Damon Hill concordaram que o carro havia melhorado durante a noite, graças ao trabalho árduo do dia anterior, onde Ayrton passou um tempo com a equipe e os engenheiros, dando-lhes uma lista manuscrita de 2 páginas do que ele achava que precisava ser trabalhado. Através de todas as emoções que Ayrton sentiu no dia do acidente de Barrichello, sua dedicação às corridas e ao seu ofício continuou sendo sua prioridade e parecia ter valido a pena. Infelizmente, tenho que relatar que as notícias são más. Aos 20 minutos da sessão de 1 hora, o muito popular piloto austríaco Roland Ratzenberger inexplicavelmente saiu do circuito a cerca de 300 km/h e bateu diretamente numa barreira de betão ao lado da pista. Foi um início trágico para a temporada europeia do Grande Prêmio de 1994. Às 13h18, a tragédia atingiria Roland Ratzenberger, dirigindo pela Syntec. Ele sofreria um forte acidente. A sessão foi interrompida e mais uma vez Senna e a equipe tentaram chegar ao centro médico. Lá, eventualmente, seria informado que Roland Ratzenberger havia morrido. Foi informado pelo professor Sid Watkins. Segundo Sid, Ayrton começou a chorar em seu ombro. Os dois compartilhavam um relacionamento muito próximo, eles se consideravam uma família. Então, o professor Sid Watkins disse a Ayrton:
Por que você não se retira, correndo amanhã? Eu não acho que você deveria fazer isso. Na verdade, por que você não desiste completamente? O que mais você precisa provar? Você foi campeão mundial 3 vezes. Você é obviamente o piloto mais rápido. Desista e vamos pescar. Ayrton respondeu com Sid: há certas coisas sobre as quais não temos controle. Não posso desistir. Tenho que continuar. Por volta das 14h15. O falecimento de Roland Ratzenberger foi anunciado no autódromo. O clima no autódromo era sombrio. Ayrton Senna estava simplesmente de coração partido. Segundo os jornalistas, Ayrton Senna quebrou no motorhome da Williams e teve que ser levantado do chão por Damon Hill. Mais tarde naquela noite, quando Ayrton Senna voltou ao Hotel Castelo, ele ligou novamente para sua namorada Adriane e ficou visivelmente chateado e perturbado ao falar sobre os acontecimentos ocorridos nos últimos 2 dias. Ayrton dizia: tenho um péssimo pressentimento sobre esta corrida, prefiro não correr. No dia seguinte, Senna falaria com Adriane novamente e explicaria a ela seu plano. Senna queria continuar e vencer a corrida e, depois, voar a bandeira austríaca após o término da corrida. Às 14 horas do dia 1º de maio de 1994, as luzes se apagaram para o Grande Prêmio de San Marino devido a um incidente entre Pedro Lamy e JJ Leto. Os dois colidiram devido a JJ Leto travar nas peças do grid e destroços caíram no meio da multidão, ferindo alguns espectadores e um policial. Compreenderam um safety car e Senna estava pedindo para o safety car ir mais rápido, pois sentiu que seus pneus estavam perdendo temperatura, algo que nunca é ideal em um esporte como a Fórmula 1. Após o reinício na 7ª volta, às 14h17, o Williams de Senna não conseguiu transpor a curva Tamburello. Senna atingiu a barreira de concreto a cerca de 211 km/h. O professor Sid Watkins foi o primeiro a chegar ao local para tratar Senna. O professor Watkins soube instantaneamente que era um caso de ferimento grave na cabeça. Enquanto a equipe médica preparava lençóis para esconder Senna da vista, Sid Watkins disse que esse era o momento. Então, ele suspirou e seu corpo relaxou. Esse foi o momento em que pensei, e não sou religioso, que seu espírito partiu. Como repórteres de TV e todos na pista tentaram entender o que aconteceu e esperaram desesperadamente por uma atualização sobre o estado de Senna. Um helicóptero chegou ao centro de transporte para o hospital. Os médicos continuaram a tratar Senna no helicóptero e na pista. Muitos ficaram com a impressão de que Senna estava bem e se recuperaria. Às 18h37, o coração de Senna parou, e logo foi decidido não reiniciá-lo. Às 18h40, no dia 1º de maio de 1994, Ayrton Senna foi declarado morto pelo Dr. Fiandre. O horário oficial da morte é 14h17, o momento em que Senna bateu na parede e seu cérebro parou de funcionar. A morte de Senna foi uma tragédia nacional, com o governo brasileiro declarando 3 dias de luto. Mais de 3 milhões de pessoas inundaram as ruas de São Paulo em busca de uma chance de prestar suas homenagens. O fim de semana de Imola 1994 mudou a Fórmula 1 para sempre, com a reforma da Associação de Pilotos de Grande Prêmio, algo que Senna queria fazer, depois que Roland Ratzenberger perdeu a vida apenas um dia antes. Mudanças também foram feitas para o próprio circuito, que esteve no centro da discussão nos anos anteriores devido a questões de segurança. O Grande Prêmio de San Marino de 1994 está enraizado nas mentes de todos os fãs de Fórmula 1, antigos e novos. Foi o fim de semana mais notório de todos do automobilismo, por razões trágicas e sombrias. A dúvida que Senna teve sobre as corridas sempre ficou assustadoramente comigo e ainda se tornou uma das maiores situações hipotéticas na história do esporte. Ainda hoje, as questões permanecem desconhecidas. O que causou os acidentes? Houve um problema com o carro? Foi um furo? Foi erro do motorista? Nas peças de Senna? Por que o evento não foi cancelado após o acidente de Ratzenberger? Tudo isso poderia ter sido evitado. Uma pequena parte de toda essa história é aquela sala 200, a sala conhecida por ser a última sala de Senna. Está disponível para os hóspedes ficarem e é frequentemente visitada por fãs de Senna para ver onde Ayrton passou suas últimas noites. Um memorial para Ayrton fica do lado de fora da pista, e um santuário foi criado na cerca do circuito por fãs, homenageando a vida lendária que foi perdida naquela pista de corrida. Assim como na de Roland Ratzenberger, a natureza misteriosa e sombria deste fim de semana sempre foi algo que ficou comigo. Embora eu não estivesse vivo no momento, é o fim de semana mais trágico na Fórmula 1 de todos os tempos. Por alguma razão, penso nisso de vez em quando. Sobre o que poderia ter sido,
O que deveria ter acontecido e o que aprendemos neste fim de semana terrível? 2 vidas foram perdidas. Muitas outras ficaram feridas. É um evento que permanecerá gravado nos livros de história da Fórmula 1 para sempre.